Oi, gente, bom final de tarde. Você que gosta de tomar um café, está aqui terça-feira, num final de tarde de conhecimento, que a gente espera sempre alguém que venha para nos dar informação, para nos alegrar com uma tarde boa, uma tarde que venha com muitas coisas que nós vivenciamos no dia a dia. E você que tem fé, você que é católico, que tem muitas dúvidas, hoje a gente vai receber uma pessoa que vai nos ajudar a tirar muitas das nossas dúvidas. Você que mora aqui na região, em Igreja Nova, que é devoto de São João Batista, o padroeiro de nossa cidade, você que reza o terço todos os dias, você que é católico, apostólico, romano. Por que será que a gente diz isso? Então, para nos ajudar nessa tarde bonita, nessa tarde maravilhosa, o nosso amigo muito conhecido aqui na nossa região, que vai nos ajudar a tirar muitas dúvidas e passar muito conhecimento para vocês. Eu falo de Edinaldo Pereira. Vem para cá, Edinaldo, meu amigo, seja muito bem-vindo. Satisfação. É um prazer você aqui no podcast do Café. Então, já iniciando, já peço a você que nos ajude a entender por que a gente diz isso, católico, apostólico, romano. Muitas pessoas têm essa dúvida. Então, nos ajude a entender o motivo, né, dessa afirmação. Saúdo a todos que nos assistem nesse podcast aqui do Camilo. Com paz e bem. É uma satisfação estar aqui mais uma noite, mais uma vez, partilhando um pouco da nossa experiência. Então, a gente escuta todo mundo falar, né? Sou católico, sou apostólico e romano. Mas muitas das vezes a gente esquece o sentido profundo que tem esse termo que a gente sempre usa. Né? Então, para a gente compreender, precisamos entender que tem toda uma questão histórica, arqueológica, também espiritual, bíblica. É um termo totalmente cheio, completo de sentidos. A palavra católico vem do grego e significa universal. Por que universal? A palavra católicos significa universal. Porque a missão da igreja, ela é de caráter universal. A igreja está em todo o mundo. A Igreja Católica está em todo o mundo. Então, a gente lembra o que Nosso Senhor falou para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente lembra que a missão da igreja é sair pelo mundo, pelos 4 cantos do mundo, e pregando o Evangelho, batizando, convertendo. E isso a igreja fez muito bem desde o seu princípio. Então, hoje, por exemplo, nós temos católicos aqui no Brasil. Alguém, um dia, atracou nas praias da Bahia, nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, né, com Frei Henrique de Coimbras e tantos outros religiosos que vinham ali, naquelas caravelas, e trouxe para nós de Portugal o catolicismo, o cristianismo. E daqui hoje nós somos uma nação católica, cristã, crentes em Deus, por conta desses homens. Um dia os apóstolos também foram em outros locais, dali foi passando de um para outro, juntando forças, e Nosso Senhor hoje é mundialmente conhecido, porque a ordem foi dada e eles agarraram, tomaram posse com muita autoridade desta ordem: ide e fazem todos os meus discípulos. Então, católico, lembrem-se, vocês têm muitos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Por isso mesmo somos católicos. Estamos em todo o mundo, na África, nos Estados Unidos, na Bolívia, né, em todos os continentes. Apostólico, porque herdamos a fé primitiva dos apóstolos, né, as verdades da fé. A igreja guardou o depósito da fé, tornou-se portadora desta fé, destas verdades da fé, que herdou dos apóstolos. Um dia os apóstolos morreram e outros bispos foram passando à frente tudo que ouviram, tudo que aprenderam, tudo que deixaram escritos, e hoje nós professamos a mesma fé. Basta a gente ver o credo
é o credo niceno-constantinopolitano, né, que é o credo mais completo e antigo da igreja. Ali vai estar todo o contexto da nossa fé católica. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que fez o céu, que fez a terra, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, né? E dali a gente vai ver que está toda a essência da fé católica herdada dos apóstolos. Então, apostólica, porque ela é herdada diretamente dos apóstolos. E romana, porque historicamente, arqueologicamente falando, São Pedro morreu em Roma, né? São Paulo também, o grande evangelizador dos povos, o grande sábio, também foi martirizado lá em Roma. São Pedro, segundo a tradição, ele morre crucificado de cabeça para baixo. E São Paulo, degolado. Então a gente lembra desses fatos históricos que naquele chão ali romano, onde tantos pagãos, onde o paganismo era tão profundamente cultuado, né, os deuses, ali vem nosso Senhor Jesus Cristo, pela pregação de Pedro, pela pregação de Paulo e tantos outros mártires que deram sua vida e derramaram seu sangue naquele chão, e dali nasce a igreja com força. Né? Nasce não, continua, porque a igreja nasce no coração de Jesus lá na cruz, assim segundo nos diz o catecismo da igreja. Mas a igreja ganha muita força ali em Roma, e dali mesmo, onde Pedro morre, né? É como diz o evangelho, né? A semente não cai em terra e morre, não brotará, não dará frutos. Então, ali com a morte de Pedro e Paulo, o cristianismo toma vigor e toda ali aquela Roma, aquela região ali, passa a crer em Deus a partir do testemunho de Pedro e de Paulo, que não tiveram medo de doar suas próprias vidas por causa do Evangelho. Hoje a Basílica de São Pedro, né, aquela suntuosa, colossal basílica, está em cima do túmulo de Pedro, como testemunha ocular de todos os fatos que já ocorreram. Então, por isso mesmo, nós somos ligados à sé de Pedro, à cadeira de Pedro, né, que há 2000 anos reinou em Roma, como líder dos apóstolos, mas hoje também sob a liderança espiritual do Papa Leão XIV. E assim a igreja vai continuando. Se a gente for pegar toda a linhagem dos papas, a gente vai ver que de forma interruptível a igreja sempre continuou a sua missão, né? É uma instituição antiga e interruptível, nunca foi parada no tempo, mostrando assim que a missão da igreja é também divina, embora os homens a conduzem nas suas lideranças, mas é divina. Então não esqueçam, católicos, nós somos católicos, apostólicos, romanos, né, por conta de todo esse contexto aqui que a gente acabou de refletir juntos. Então não foi uma coisa inventada, uma coisa de um nomezinho de belezinha, ou para a gente estar submetidos a uma outra nação estrangeira. Ah, por que não católico apostólico brasileiro? Por conta disso que eu acabei de falar, tá certo? Mas também quem quiser ser católico apostólico brasileiro, temos também igrejas nacionalistas, que não são romanas, que não estão ligadas ao Papa, mas por si mesmas, elas fazem a sua missão também. Aqui no Brasil mesmo nós temos a Igreja Apostólica Brasileira, né, que não é católica ligada ao Papa, é outra igreja, né, uma igreja separada, nacionalista, e daí a gente vê. Tudo isso vai acontecer para a gente saber onde estão os nossos, onde estão os outros, né, e nós vamos seguindo naquilo que cada um de fato quer. Eu amo ser católico apostólico romano. E é um termo muito pesado assim, né, profundo para a gente carregar no peito, na alma, a nossa vida toda. Eu sou muito realizado, graças a Deus, e tenho a maior satisfação de dizer em qualquer lugar, sou católico e amo a minha fé, amo a igreja que Cristo fundou. Que bom, né? Então vocês que estão assistindo, né, tá gostando dessa conversa boa, né, e principalmente para nós que temos fé, né? Isso. Temos como padroeiro da paróquia de Igreja Nova, é São João Batista. Então, já você também atua, né, nos ministérios pastorais,
Como é que você faz esse trabalho? Como é que ele é feito? É através da música, é através da catequese? As pastorais da nossa matriz e de qualquer outra igreja, né, tem sempre a missão de levar à frente toda uma comunidade para Cristo, a partir das suas diversificadas pastorais. E as pastorais têm a missão de estabelecer o reino de Deus, junto com o nosso padre, né, junto com os ministérios, junto com todos os grupos que ali cantam, evangelizam, pregam o evangelho, cuidam de crianças, educam a fé dos adultos, dos jovens. Então não é fácil, mas as pastorais têm essa bonita missão. Há muita coisa a se fazer, falta gente também, né, para arregaçar as mangas, juntar forças e fazer as pastorais serem mais consistentes, mais fortificadas para essa missão, mas as pastorais existem para que ajudem todas as gerações, as atual e as futuras, a não deixarem de crer em nosso Senhor Jesus Cristo, a aprenderem o verdadeiro evangelho, a seguir a verdadeira doutrina católica, até quando nosso Senhor voltar. A missão da igreja é esta. Eu, particularmente hoje, eu participo do coral São Gregório Magno. Mas em outros tempos eu já participei, já experimentei catequese, coroinhas, outros corais de adultos. Eu já participei de diversas pastorais e eu digo assim a qualquer pessoa, né? É uma experiência muito rica, amadurece muito a gente, ensina muito a gente, né? Nos transmite e nos confirma valores que eu digo que a religião tem esse papel muito importante. A família, claro, nos transmite os valores, mas a igreja é como se consistisse, nos desse mais força nesses valores, né? Então é uma experiência muito boa e muito rica. Eu mesmo só tenho gratidão de ter decidido fazer parte de muitas pastorais da nossa paróquia. Fundei o Texto dos Homens aqui na Matriz também. Então, são pastorais que sempre trabalham com almas, né? Prepara essas almas para conhecer Jesus. Claro, somos todos falhos, mas a gente vai todo mundo ali junto, caminhando na mesma estrada que a igreja nos aponta para que a gente consiga ver Cristo, caminho, verdade e vida. Ô, Edinaldo, é muito importante a gente ouvir, porque a igreja caminha com a gente, né? Cristo deixa, mas quem dá o caminhar também somos nós, né? Através das pastorais. E a gente vê muito falar na Inquisição, principalmente quando a gente está em faculdades, em estudos, e muitas vezes nós não entendemos o porquê. A gente ouve falar, mas a gente fica, às vezes, desnorteado, sem entender. Você pode nos ajudar a compreender pelo menos um pouquinho do que foi a Inquisição, de que se tanto fala, mas é como se nós católicos, muitas vezes, a Inquisição houve, mas não consegue compreender o que foi realmente esse tempo na igreja. Hoje, quando a gente fala em Inquisição, é uma das maiores feridas que a igreja, infelizmente, até hoje sofre, né? Inclusive por pessoas que às vezes nem conhecem a história. Não é que a gente vai dizer que a igreja não teve seus erros, né? Mas a igreja no sentido de seus filhos, os líderes, né? Em todos os tempos. Por exemplo, se eu perguntar a qualquer pessoa que nos assiste agora, se, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, nesses 30 anos, esta pessoa, será que ela errou na vida? Sim. Acertou também, tem qualidades, tem defeitos. Então, toda uma história, ela vai ter acertos, mas também vai ter erros. Não é que a igreja, no sentido divino, ela errou, não, porque a igreja divina, que é o corpo místico de Cristo, não erra, né? Mas a gente, seus membros, em todos os tempos, a gente vai errar. Nós somos errantes. O único inerrante é a cabeça da igreja, que é Cristo. Mas papas já erraram, né?
padres, bispos, e eu acho que até o fim do mundo, quando chegar, vai haver esses erros. Mas também muito mais do que erros, muito mais. Procurem, estudem, vocês vão ver. A igreja acertou, né? Os grandes e honestos intelectuais historiadores vão dizer que a igreja construiu o Ocidente. Tudo que nós temos hoje, no sentido de santas casas de misericórdia, esse desenvolvimento bom da linha da saúde, que é inclusive alguns até dizem que a igreja atrasou a ciência, de jeito nenhum. O Vaticano, inclusive, até hoje, é um dos maiores estudiosos da área científica. Para você ver, um dos maiores que estuda as estrelas, eu não sei agora o nome certo do objeto. É como se fosse um microscópio, mas não é. Está no Vaticano. É um dos maiores observadores das estrelas do cosmos, está no Vaticano. Então a igreja sempre foi preocupada também com isso, né? Mas também nós temos que entrar no contexto de cada época. Isso é muito complicado. A verdade é que é jogar a história de 800 anos que aconteceu atrás nos dias atuais. Sem entrar no contexto político, ético, cultural da época, né? Então isso é um grande problema. Então a Inquisição era como se fosse um tribunal, né? Que a igreja julgava todos os batizados que ali não professassem a verdadeira doutrina católica. Então, muitas das vezes a igreja perseguia as bruxas e queimava não sei o que, não sei o que. Muitas das vezes não passa, às vezes, de um mito. De uma bruxa criada na fantasia daqueles que insistem em querer caluniar a igreja. Houve sim Inquisição, como também já houve a Inquisição protestante. Procurem saber. João Calvino e outros reformadores, houve inquisições também na Europa. Teve países em que os inquisidores reformados da reforma protestante expulsaram todos os católicos da cidade, inclusive até mataram muitos. Então erros vai haver lá, vai haver aqui, vai haver em todos os âmbitos e em todas as instituições. Mas a gente também tem que ver o lado positivo das coisas, né? Disciplinar, educar, evitar os erros, dissipar as heresias, era uma ideia da igreja na época. É como até hoje também, inclusive a excomungação até hoje existe. É uma forma de desligar o indivíduo do corpo da igreja. Quando você não professa ou nega as verdades que a igreja professa. Então, muitas das vezes a gente fala pelaquela ideia do politicamente correto. Todo mundo diz, todo mundo ataca, todo mundo fala, mas eu nunca li um livro, nunca estudei o assunto. Né? Eu não quero passar nenhuma hora assistindo um vídeo de alguém que já estudou o assunto e que fala com honestidade. Aí a gente às vezes quer falar como se fosse um bordão, né? Como se fosse a mania, a modinha, né? De falar certas coisas às vezes sem conhecer. Muita gente fala de política, mas não entende de política. Começa a propagar o que houve na mídia. Mas muitas vezes não conhece o assunto, não sabe do que está dizendo. É o politicamente correto ali contaminando toda a ideia de quem não pode pensar e não se ajuda a pensar. Então precisamos muito, muito mesmo conhecer, ler livros, não qualquer livro, mas livros de pessoas que de fato têm bases e fontes honestas e corretas, né, sobre o assunto. Eu falo esse pouco aqui sobre a Inquisição, mas por alto. Já comprei 2 livros sobre a Inquisição, mas ainda estou lendo e é um assunto vasto, profundo, complicado, certo? Para desmistificar muitas coisas que muitas das vezes não aconteceram. E Edinaldo, eu lembro agora, não vou me recordar o nome de alguns santos que eles falaram sobre a Inquisição, que eles disseram que era necessário haver Inquisição, mas não no sentido de erros, né, mas conforme a doutrina de fé. E muitas das vezes também, muitas sentenças que eram dadas às pessoas que eram julgadas na Inquisição,
Muitas das vezes as pessoas se arrependiam, voltavam atrás, se retratavam, e ali eram queimados bonecos de palhas no lugar daquela pessoa. Não era nem a pessoa que era queimado ou morto, né? Mas muitas das vezes o Estado, né, os reis, as províncias ali, se aproveitavam da situação e eles mesmos matavam aquelas pessoas, perseguiam aquelas pessoas. E daí jogava a culpa na igreja, no Papa e tal e tal. Então é um assunto meio complexo, né? Eu acho que não é nem para amador. É um assunto que não é para amador. É muita coisa a se aprender, a se estudar e também entrar no contexto da época, né? Porque muitas coisas que a gente quer julgar hoje, a igreja fez isso. Não, vai estudar o contexto, vai entender, né? E também muitas das vezes só quer ver o lado feio, que é o mínimo às vezes da coisa. Mas a gente não quer enxergar a beleza como um todo, né? O que foi bonito foi feito. E muita gente vai esquecendo isso para dar lugar, às vezes, um detalhe que é feio na história da igreja. Não estou dizendo que não aconteceu. Houve sim, claro, muitos erros. E vai haver sempre, né? Porque nós, os membros da igreja, somos errantes mesmo. Exatamente. Mas a igreja acertou muito mais, de 100% a igreja acertou 80%, 90%, e 10% é os erros. Mas daí tem que ter visão histórica, né? Tem que ter sensibilidade com o contexto histórico. E como eu disse, não é para qualquer um, não é para amador, né? Tem que estudar, tem que ir afinco na. E é uma coisa muito vasta, né? E é como a cultura de hoje, as pessoas já querem tudo pronto, a notícia já deve vir pronta, Exatamente. né? Eu já pego e transmito, eu não quero estudar, eu Sim. não quero aprender, eu não Exatamente. quero saber, eu não quero suar para entender os detalhes. Então fique calado, fique quieto e não julgue o que você não sabe. E hoje é a moda, né? Todo mundo quer entender tudo, mas não tenta ir para as bases ou compreender os detalhes desse tudo que você diz saber falar e às vezes até julgar. Ô, Edinaldo, eu vou pedir para você nos falar uma coisinha aqui, que muitas pessoas que tem que em casa tem algumas imagens de devoção, a questão da devoção, né? Eu sei que você é muito devoto de Padre Pio, né? Para quem não conhece Padre Pio, existem alguns apostolados também na internet, no YouTube, que eles levam a história de Padre Pio para poder catequizar e mostrar o caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você, como devoto de Padre Pio, você pode primeiro a gente também gostaria de saber, quem está do outro lado, eu falo pelas pessoas também, como foi que começou a sua devoção? E você pode relatar um pouquinho quem foi Padre Pio, que é um santo recente, né, canonizado recentemente, não é tão longe como a gente vê santos que foi canonizado há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Você pode nos contar um pouquinho, né, sobre a história de Padre Pio e como que começou a sua devoção a esse grande santo da Igreja Católica, que muito, e creio eu vejo, né, que essa devoção cada vez mais está crescendo nos lares brasileiros. Sim. Deixa eu ver aqui, viu, rapidinho. Olha, o Padre Pio mesmo, ele morreu em 1968. É recente, né? Né? Então é um santo recente, década de 60, né? Pertinho da gente. Então é um santo extraordinário, São Padre Pio, franciscano, capuchinho, né? Muito devoto de Nossa Senhora, do Santíssimo Sacramento. Padre Pio adorava, amava rezar o rosário todos os dias. Então a gente vê que era uma alma diferente. O padre Paulo Ricardo, ele costuma dizer que de vez em quando Deus coloca uma referência dessas para que a gente não se perca ou ache que tudo está perdido, né? Então, São Padre Pio é o único sacerdote, salvo engano, né, estigmatizado, que recebeu as chagas de Cristo, porque São Francisco era diácono, né? E Padre Pio recebeu as chagas. É o único sacerdote na história da igreja que recebeu esta configuração do sacerdócio régio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim faz até jus aquilo que está contido em cada sacerdote, né? A configuração exata de Jesus na pessoa dele.
persona Christi, né? A pessoa de Cristo no sacerdote homem. Então, o Padre Pio, é impossível você conhecer um pouquinho a história, é impossível você conhecer um pouquinho da história e não consistir a sua devoção nele. Porque é um homem extraordinário, o Padre Pio. Desde criança até seus últimos suspiros neste mundo, foi um homem de virtudes ímpares. A gente vê que o próprio Satanás, ele já perseguia o Padre Pio já no ventre da mãe dele. Porque sabia a missão, a vocação que ali surgira daquele lar. Um grande sacerdote, um santo que não temos palavras para dizer quantas virtudes aquele homem tinha. Então a gente, conhecendo a história de Padre Pio, a gente pergunta a nós mesmos, o que foi que eu fiz pela igreja até hoje? Porque o Padre Pio foi humilhado, viu? Inclusive até pelos padres que foram lá estudar, que achavam que supostamente as chagas de suas mãos eram trapaça, eram coisas mentirosas da parte dele para ganhar fama com o povo. E Padre Pio em nenhum momento revidou, perseguiu ninguém, falou mal, caluniou da igreja. Ao contrário, foi obediente. Fez silêncio. Ele poderia até, com a multidão que seguia ele na época, fundar uma outra igreja. Mas ele foi fiel. Segurou a peteca, se humilhou pelo evangelho, porque a Bíblia diz: quem se humilha será elevado. E Deus, hoje, nos dias atuais, o nome de Padre Pio é um dos santos mais venerados no mundo. Foi elevado, porque ele suportou a humilhação. Ele sustentou ser diminuído e não revidou, não se vingou, né? Então a gente vê todas essas virtudes dele e não tem como a gente não se inspirar, não ter nele uma boa e profunda referência para o nosso catolicismo nos dias de hoje também. Quer seja na perseguição, né? Mas também quer seja no nutrir das nossas devoções, a nossa Mãe Santíssima, a qual ele era muito devoto, amava muito, né? Na recitação do Rosário, na adoração do Santíssimo Sacramento, no respeito pela missa, a natureza da missa ali, o sacrifício incruento de Jesus nos altares eucarísticos. Então a história desse homem é um respirar total de santidade. Tem gente que diz, santo é só Deus. Deus é santíssimo. E a partir do coração de Jesus, que é santíssimo, nascem todos os homens que devem de fato serem santos. Dizem que Padre Pio tinha tanto dons que fica até difícil de nomear, porque levitação, bilocação, né? Conversar com as almas do purgatório. Lia as mentes, né, mais duras aliás, lia as mentes mais escuras e amolecia corações mais duros pela confissão. Ele assim o fazia. Isso. Então a gente vê que o Padre Pio é uma via que Nosso Senhor Jesus Cristo permite que muitas das vezes essas vias de santidade venham até nós, para que nós não percamos de vista que o céu é a nossa pátria definitiva. E que para ir para essa pátria precisa se buscar, almejar, ambicionar o céu, a santidade. E Padre Pio é essa grande referência. Quem não conhece, procure ler, procure estudar. Tem filmes, é muito bonita a história do Padre Pio. Um santo recente, né, um capuchinho, muito reto, muito sim, muito não, mas também um homem extraordinário, caridoso, né, piedoso, misericordioso. Passava horas e horas curando as almas pela confissão, no sacramento da confissão. Chorava nas missas, quando ele levava a hóstia na consagração, que via que o Senhor dele, o nosso Deus, estava ali nas mãos dele, naquela partícula consagrada. Então a gente vê que é um homem não somente místico, mas um homem humano, né? Então,
A devoção ela consiste não somente em achar bonito, mas querer imitar Sim. aquele que a gente tem devoção. E a devoção não é um tomar de lugar. Eu tiro Deus e coloco o Padre Pio. Não é isso. Ao contrário. A devoção é uma forma da gente ver que Deus é muito bom para conosco. Ele nos mostra que homens e mulheres em todos os tempos, em todos os lugares, eles conseguem ainda, a partir das graças dos sacramentos, das virtudes católicas, serem o que são hoje, santos. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Eu vi recentemente, né, que já tinha visto algumas coisas referentes que Padre Pio rezava muitos textos ao longo do dia. E também vi esses dias um relato de que ele também tinha vou dizer assim, talvez um dom de meditação, porque diz no relato que ele, às vezes, ele rezava uma Ave Maria e durante esse Ave Maria ele passava horas, porque ele meditava profundamente as palavras. Não era somente uma recitação rotineira, né? Mas Exato. era uma oração cotidiana, mas ao mesmo tempo ele absorvia toda aquela oração para o interior dele, né? Para os ouvidos, para a mente, para o coração. E é o que nós deveríamos fazer. Exatamente. Não somente rezar com os Isso. lábios, mas muito antes de tudo rezar com a alma. Exato. Então, é importante, né? As pessoas que têm devoção, né? A gente vê na igreja nos altares, muitos santos, e muitas vezes a igreja você pode até nos ajudar a entender que a gente não é obrigado, né, a acreditar nos santos. A igreja não obriga, mas porém são dignos de altares, mas a igreja, né, orienta que tem uma devoção, porque é Isso. importante, mas nós não somos E obrigados. também a gente não pode também cair na tentação de achar que as devoções elas se resumem apenas em um santo para me pedir minhas coisas e ganhar essas coisas. Porque muita gente tem esse devocionismo popular e Sim, dizer tudo que eu peço a santo fulano eu alcanço. E fica só nisso. Quando nós deveríamos ir muito mais além, né? A devoção aos santos é, antes de tudo, imitar suas virtudes. exatamente. Olhar para São João Batista e ver sua história, sua ousadia, sua coragem, o seu entusiasmo de dar vida pelo Evangelho. A gente olhar para o Padre Pio da vida e entender o quanto ele foi obediente, virtudes que hoje, inclusive, está fora de moda, né? Quase não se vê mais obediência. Então, a gente imitar as virtudes dos santos, para que nós também possamos trilhar os mesmos caminhos que eles trilharam, para chegar no Cristo caminho, verdade e vida, que é o único para o Pai. Ô Edinaldo, já falando, eu já vou entrar aqui no assunto que Padre Pio também, ele rezava muito, recebia almas do purgatório, né, conta a história, que ele tinha esse dom, Deus permitia que as almas viessem pedir missas a ele, para celebrar missas por essas almas, para se libertar do purgatório, penitências e tal. E eu sei que você também, você né, entre os grupos pastorais que você atua, você também faz parte de um grupo que reza pelas almas do purgatório que fica na casa São Vicente de Paulo. Você pode nos explicar um pouquinho, né, como é que funciona isso, como é essa pastoral lá, o que é que acontece todas as segundas-feiras, não é isso? Então, o nosso grupo ele se reúne todas as segundas-feiras, porque a segunda-feira é um dia de memória às benditas almas do purgatório. Então, todas as segundas-feiras a gente se reúne para interceder por estas almas, pedir por elas. E porque no catolicismo, a gente compreende que muitas almas estão no purgatório porque ainda não estão preparadas para entrarem no céu. Então, como já se foi falado uma vez aqui, vou repetir. O purgatório não é mais uma chance. Não é um jeitinho de não perder a salvação lá. O purgatório é uma garantia daqueles que já buscam agora a sua salvação. E só lhe interrompendo, a gente já deve evitar o purgatório aqui ou... Com certeza, Sim. com certeza. Quanto mais a gente evita o pecado mortal, a nossa forma errada de viver certas coisas aqui, não vai ecoar na vida eterna esses pecados, fazendo com que a gente pereça mais tempos ainda
naquele fogo terrível que é o fogo do purgatório. Que até eu já ouvi, não lembro se foi de Michel, os livros que eu li, de que o fogo do purgatório se iguala a, assim, a questão da penitência, né? Eu vou dizer assim, penitência do queimar, do purgar, comparado com o fogo do No inferno. inferno, isso. Diz que até a gente é bíblico também quando a gente vê uma passagem lá que acho que é Lázaro e o rico, né? Que o rico vai estar num lugar que ele vai dizer assim, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a sua pontinha no seu dedo e venha topar na minha língua. No caso, ele estaria no purgatório ou no inferno? Bom, ali, evidentemente, tem teólogos que dizem que é purgatório, outros que é o inferno, mas o que se deve compreender ali é que existe uma ausência de Deus naquele fogo. Exatamente. As almas do purgatório estão infelizes lá porque ainda não podem ver a Deus. Porque o que é o inferno? É a ausência de Deus. Onde Deus está ausente, tudo é ruim, tudo é mal, tudo faz mal, né? Então, a alma que está no purgatório, ela só vai ser plenamente feliz quando ela estiver totalmente purgada e ir ao encontro de Deus no céu. Então, nós precisamos, todas as segundas-feiras, eu estou falando isso para católicos, a gente sabe que os nossos irmãos separados, eles não creem no purgatório e não creem como nós católicos. Não tem problema, tá certo? Cada um segue naquilo que quer. Somos livres. Mas para você que é católico e para mim que sou católico, nós precisamos entender que toda segunda-feira a gente se reúne não para invocar as almas do purgatório, mas para rezar por elas. Rezar por elas porque elas já estão salvas. Todas as almas que estão no purgatório já estão salvas. Elas só irão pagar suas penas, como diz o Evangelho, e dali só sairá até pagar o último centavo que deve, né? Então a gente reza missas, coloca intenções de missas, sufrágios, oferece o rosário, os nossos sacrifícios, os nossos jejuns, a nossa comunhão em estado de graça, para aquelas almas avexarem as suas saídas daquele lugar expiador terrível. E como o Camilo falou, é um fogo semelhante ao do inferno. É como se Deus quisesse nos mostrar: olhe para onde vocês iriam, para o inferno. Experimente um pouquinho desse fogo, aquelas almas vão experimentar eternamente. Então, nós precisamos, todas as segundas-feiras a gente medita lá no São Vicente, na casa São Vicente de Paulo, a importância da nossa preparação para a nossa morte. Porque não é para ter medo de morrer. Um dia todos nós vamos experimentar a morte. E muito mais do que isso é vigiar. Orai e vigiai. O nosso Senhor nos fala isso, né? E por que orar e vigiar? Para que a gente não fique, como se diz, ludibriado pelo tempo, desnorteado pelas coisas do mundo e esqueça que você tem uma alma para salvar. Exatamente. E essa alma, ela se salva na dinâmica da espiritualidade e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos sacramentos, pela missa, pela caridade, pelo bem, pela ação e pela oração positiva que cada um deve fazer. Tem muitas pessoas que acham que morreu, acabou. Tudo bem, respeitamos. Mas era bom demais se fosse assim. Mas uma eternidade aguarda a todos e seremos julgados, certo? Muitas pessoas falam isso num tom popular, mas quem lê a Bíblia sabe que quando a gente sair desse plano, a gente vai ser julgado pelo grande juiz, o Senhor Deus, né? Salvo engano em Efésios, que diz: o homem morrerá uma só vez e logo virá o seu julgamento. Então precisamos evitar o nosso purgatório máximo, para que a gente fique pouco tempo naquele fogo e vá logo subir para ver, meditar e contemplar a face eterna de Deus. Então, Padre Pio era devoto dessas almas, rezava por elas, inclusive várias almas apareceram para Padre Pio, porque além do mais ele era um místico, ele tinha uma sensibilidade enorme de ver coisas, de perceber coisas, né? E daí
ele ofereceu muitas missas por essas almas. E muitas almas iam para o céu, alcançavam o céu, pelo dom da graça dele celebrar aquele santo sacrifício da missa. Então, gente, para finalizar esse assunto das almas, não esqueça dos seus falecidos. Rezem missas por eles. Talvez muitos que estão ainda lá, muito tempo ainda presos ao purgatório, porque seus familiares o abandonaram. Não rezam missas, não oferecem o sacrifício da Santa Missa, né? Não tem mais ninguém que reze, nem ore, nem salve as pobres, coitadas almas do purgatório. E daí vão passar muito tempo lá purgando e pagando suas penas. É bom a gente entender, né? Você que está vendo aí esse café bom de conhecimento, e é um conhecimento que a gente precisa, questão espiritual, né? Questão de fé. Então, Edinaldo, sei também, a gente sabe, quem conhece você, que você também já participou, né? Foi um dos coordenadores dos grupos de coroinhas, que são aquelas crianças, vou dizer assim também, aqueles pré-adolescentes que ajudam o padre na Santa Missa. Então, eu já vou entrar aqui pedindo a você que nos fale um pouquinho, para que a gente possa entender a questão de liturgia. A liturgia está envolvida na missa, né? Em cada detalhe que tem na missa, a liturgia, eu vou dizer que ela é rígida, tem que ser a forma que a liturgia pede, e muitas vezes a gente pode criar coisas que não fazem parte da liturgia. Talvez porque achamos bonito, talvez porque a gente aprendeu dessa forma que a gente faz. Gostaria que você nos ajudasse a entender um pouquinho do que é a liturgia, como é que ela acontece na Santa Missa, porque muitas pessoas têm dúvida também. Toda religião, ela tem liturgia. Toda religião. O hinduísmo, o budismo sabe quando a hora de tocar o mantra, né? O hinduísmo também sabe a hora de cantar aqueles hinos, da dança, né? Do líder ali chamar o povo para a oração. No candomblé também, é a hora que eles tocam lá, bate lá o tambor para invocar os orixás dele. O luteranismo mesmo, né, a igreja luterana, que tem suas celebrações também particulares. Então, toda religião, ela tem liturgia, tem cerimônia, tem ritual, tem rito, né? Então, na nossa igreja católica, a nossa liturgia também é muito particular, é muito peculiar, é muito própria. E todo ritual é uma repetição solenes de toda uma estrutura que aquela instituição ali preparou para que os seus fiéis possam celebrar a sua espiritualidade daquela forma e da melhor forma. Então, muitas das vezes, muitos erros acontecem em nossas missas, de coisas que talvez não podem ser feitas ali, e a gente insiste em fazer, é porque às vezes é muito deficiente a nossa catequese litúrgica. Muitas comunidades estão despreparadas, liturgicamente falando, né? Não leem os documentos do Sacrosancto Concílio, os documentos da liturgia pastoral, mesmo aqui da CNBB, ou de Roma, ou do Vaticano, que tem até o site mesmo que explica muitas coisas. E também, muitas das vezes, a forma como a gente celebra a liturgia impacta um pouco o ritmo, a disciplina, né, da igreja. Porque a liturgia é uma forma da gente dizer o quanto a gente adora e ama e respeita o sagrado que é Deus. E muitas das vezes essas regras, esses rituais, eles são violados. Dão lugar às nossas esquisitices, as nossas ideias, as nossas formas de inventar, de fantasiar a celebração. E quando a igreja formulou a estrutura da missa, ali já está completo. Porque teve teólogos, liturgistas, gente do mundo todo para formular aquilo ali, aquela estrutura, né? O padre entra no altar, saúda o altar, beija o altar, com o canto de entrada, incensa. E tem tudo aquilo ali para nos mostrar que aquele ritual ali não é humano, mas é
é divino. Não é para nós, mas é para Deus. Então a missa não é dada a nós, não é para mim a missa, é para nosso Senhor. Então, só vou interrompendo aqui rapidinho. Nenhum dos cursos de liturgia que estou fazendo, o professor falou assim, que a gente não participa da missa, a gente assiste a missa. Uhum. Então, no caso que você está falando, também se remete a isso, Uhum. essa questão. Isso. Também é litúrgico. Isso. A gente fala muito em participar da missa, né? Porque é um termo popular, né? E cada vez mais muitas pessoas até defendem isso, né? Mas no missal, nos documentos da igreja, o termo é mesmo assistir à missa, né? Porque a missa, embora a gente crie uma ideia de protagonismo do fiel, a missa não é uma coisa que a gente faça. A missa é uma coisa que já acontece ali no altar sem que ninguém precise fazer nada. Existe uma participação, claro, do fiel numa dinâmica de responder à Santa Missa, o diálogo do sacerdote com o povo, mas isso não quer dizer que seja uma participação ativa 100% ou que seja necessário. O que aconteceu na cruz acontece no altar em cada missa. É a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele desce também de novo em cada missa, pela imposição das mãos do sacerdote, o Cordeiro Divino, o Cordeiro de Deus, desce sobre aquele altar. Então não é uma coisa que eu faça, não é uma coisa que eu mando, ou que eu invento, ou que uma dancinha vai resolver. É uma coisa do céu. É uma coisa do céu. É por isso que a igreja, ela celebra aquilo ali. Não é como se fosse uma mera repetição, é a mesma coisa. Não, não é. Cada missa é uma forma nova de celebrar as verdades eternas. Ou seja, o antigo torna-se atual. Ali naquela mesa, naquele altar, de forma bela, solene e precisa para a salvação das almas. Então não é uma coisa que a gente vai fazer um jogral, uma dinâmica, né? Vamos cantar o quê? Vamos fazer o quê? Não vamos fazer nada. Porque o ritual já está ali para ser celebrado. Só basta que a gente vá ali, assista com piedade tudo aquilo que acontece no altar com piedade. Não é também dormir ou ir para o banheiro 30 vezes, chupar chiclete, estar conversando o tempo todo, porque a gente vai perder a essência, né, da celebração. Mas estar atento, responder quando vou para responder, fazer silêncio, cantar os hinos, né? Fazer as vênias, celebrar de forma piedosa, e daí a celebração vai ganhando em nós o sentido que de fato ela quer atingir na gente, né? Que é nos encher de nosso Senhor, sair dali cheio de Deus, sair dali cheio das graças que aquela celebração é própria para dar às almas, as graças de Deus infundidas nos corações dos homens. É interessante, é bom para a gente que está aí ouvindo essa conversa boa. Edinaldo, já agradece, já quer que você volte novamente aqui, né? Mais vezes, já esteve aqui para rezar o terço no podcast do Café, toda segunda-feira tem a oração do Santo Terço, que medita o Sagrado Coração de Jesus. Ele esteve aqui, na oportunidade fez uma catequese, e hoje veio para falar de um assunto também que é importante. Lá fizemos uma catequese e hoje aqui a gente vem com um assunto mais vasto, uma conversa, né, com mais coisas que a gente deve ouvir para a gente aprender, e principalmente quando se fala na questão da fé, na questão da espiritualidade, na questão de assistir a Santa Missa. Vocês que são, nós, né, que somos devotos, que rezamos o terço, e que muitas vezes a gente não tem um certo conhecimento, tem dúvida sobre algumas coisas que faz parte da nossa espiritualidade. Hoje aqui na mesa do café, Edinaldo Pereira, né, muito conhecido, e também já faço o convite para quando retornar aqui novamente. Edinaldo, ele tem está finalizando aí um curso, né, que ele já vive também com a questão para a gente aprender, uma catequese no café, e a gente tem um outro assunto também para ele vai falar aqui, né, que ele tem toda uma firmeza para mostrar aquilo que ele é capaz de fazer, aquilo que ele é capaz, né, de contribuir com a nossa
sociedade, com o nosso Nordeste, especificando a nossa região aqui, a Igreja Nova, Alagoas, onde tem pessoas que têm a sua profissão, que têm a sua fé e que contribuem para o nosso conhecimento. Então, Edinaldo, eu vou fazer só mais uma perguntinha a você, né, se você puder nos ajudar a compreender também, referente, gostaria que você falasse para muitas pessoas a diferença entre matriz, capela, catedral, basílica, porque é uma pergunta que muitas pessoas têm a dúvida. Poxa, mas Penedo tem uma catedral, né? Arapiraca tem uma catedral. Igreja Nova tem uma matriz. Mas Igreja Nova também tem matriz e tem capela. Poxa, mas quando não é igreja do mesmo jeito, porém de tamanho menor, você poderia nos ajudar a compreender um pouquinho, talvez, tanto a questão física, estrutural da igreja, e também na questão, vou dizer, espiritual, dessas diferenças. Nos ajuda a entender qual a diferença. Então, as hierarquias estão presentes em todos os campos da nossa vida e da sociedade. Basta a gente olhar para nossa casa, né? O pai e a mãe é o topo. Depois vem os filhos, vem os netos, vem os sobrinhos. Cada um tem o seu valor e a sua função ali. Agem diferentes, mas no fim todo mundo ali coopera para a mesma coisa. Então, os edifícios de nossa religião, capelas, santuários, basílicas, catedral, paróquia, matriz, oratórios, né? Todos estes nomes hierárquicos, eles definem um pouco a função de cada edifício, mas ao mesmo tempo eles têm quase a mesma função, né? Levar as pessoas a se encontrarem ali nas reuniões, nos cultos, nas liturgias, encontrarem Deus, né? Encontrar Deus. Então, a gente vê, por exemplo, a catedral é a igreja-mãe de um território diocesano, né? A gente vê aqui em Alagoas, nós temos a concatedral, aliás, temos agora me perdi agora. Em Maceió nós temos o arcebispo, né? Metropolitano, que ele preside toda a província eclesiástica do estado de Alagoas, né? E de lá temos a catedral deste arcebispado, que poderíamos dizer que é a igreja-mãe do estado, para bem dizer, né? E depois tem todo um território que faz parte dessa catedral, que vive ali em torno do bispo, né, diocesano. E daí tem várias cidades que vão conjuntar esse território ali demarcado dessa diocese. Aí temos Palmeira dos Índios, que também já é outro território diocesano e particular, que a gente chama a Igreja Particular de Palmeira dos Índios, né? E aqui em Penedo temos a terceira diocese, que é a Diocese de Penedo, a qual estamos vinculados à Matriz São João Batista. Então, todos esses territórios, eles têm tantas cidades que conjuntam ali aquele povo diocesano. E cada bispo vai regendo, vai disciplinando, vai, né, levando adiante a missão de seus antecessores, que fizeram a mesma coisa, o pastoreio diocesano, a confirmação da fé, a administração dos sacramentos, né? E a catedral sempre é como se fosse para nós o nosso Vaticano particular, onde ali o bispo ele rege todo o pastoreio diocesano. E esse pastoreio ele é espalhado em várias paróquias da diocese, né? Temos a paróquia de Igreja Nova, que é uma cidade já média, né? Uhum. Mas Arapiraca tem muitas paróquias também. Arapiraca, porque é uma cidade maior, né? Então a realidade já é outra. E Penedo também nós temos ali a paróquia Santa Luzia, a paróquia do Rosete, a catedral, que também já é outra paróquia, da Santa Cruz. Então essas paróquias todas com nós aqui de Igreja Nova e todo o território são paróquias cooperadoras ali com a catedral, que é a Igreja Mãe.
Essas paróquias, cada paróquia é dada um padre, o bispo seleciona ali e manda, né? Esses padres ali, eles vão cooperando com o bispo para que o catolicismo e a fé ela ganhe cada vez mais o seu sentido e assistência aos fiéis naquilo que de fato deve ser feito. E daí nós temos as capelas, que já são povoados das paróquias, onde os padres, uma vez por mês ou até mais vezes, vão até aquelas capelas, que são um pouco mais distantes da paróquia, e ali o pároco ele vai dar assistência aos fiéis rurais, da zona rural de cada cidade. E nessas capelas eles celebram missa, confissões, batizados, tudo que um padre faz no seu dia a dia. E daí, entre capela, catedral, paróquia, né, nós vamos conhecer também as basílicas, que são grandes lugares de peregrinações. Por exemplo, a Basílica de Nossa Senhora das Dores no Juazeiro é um local de muita concentração de peregrinos por causa de uma devoção. Então dá-se o nome de Basílica, né? De Basílica. E também temos os santuários também, que são lugares de grandes encontros de espiritualidade e devoção profunda de um povo, como o Santuário de Aparecida, né, que é o santuário nacional onde o coração do povo brasileiro vai para lá, para se encontrar com Nossa Senhora Aparecida. Tem toda uma história. E os oratórios que a gente vê às vezes numa capelinha particular, em uma residência, num hospital ou no salão de algum lugar, são os oratórios particulares. E também nossos pequenos oratórios residenciais, que cada um tem na sua casa seus altarzinhos ali para ter as suas devoções. E de um modo geral, cada lugar, cada edifício, cada hierarquia, no fim, tem o objetivo comum, né? Transmitir Deus da maior forma e da menor forma, ou da melhor forma também, para que todos sempre tenham um encontro assim, com o culto, com a espiritualidade e com a fé. Edinaldo, só uma questão que você falou aí, para a gente entender aqui. Você falou a questão de Nossa Senhora Aparecida. No caso, Nossa Senhora, ela apareceu ou foi a imagem que apareceu, que a gente chama de Nossa Senhora Aparecida? Como é que é essa questão? Muitas pessoas ficam na dúvida. Nossa Senhora Aparecida porque foi um termo popular da época, né? Como ela foi encontrada no rio Paraíba, lá na cidade de Aparecida, ali, perto do rio Paraíba, por ali, perto do Guaratinguetá, perto ali daquela região ali saindo já da capital, a gente vê que quando a imagem pelos pescadores foram achadas no rio, numa pesca frustrante, que não deu peixes, né? Eis que a imagem da Virgem aparece primeiro a cabeça, depois o corpo na rede e depois uma grande quantidade de peixes. Então, por esses milagres primitivos do peixe ter aparecido na rede depois de uma noite inteira sem pescar nada, aí vem a imagem, depois vem os peixes, a imagem já ganha já um sentido já de devoção e de milagre, milagreira, né? Aí daí vem a capelinha, aí vem o povo quando ia lá rezar diante da imagem, já começava a titulá-la de Aparecida, né? E daí foi pegando esse termo, né? Aparecida, né? Porque, segundo o povo, ela apareceu no Rio, né? Mas ela não apareceu como em Fátima, né? Nem também como em Lourdes, ou em outros países que ela apareceu ela mesma, né? Mas a imagem foi encontrada, né? Mas o pessoal começou a chamar de Aparecida. E daí ficou esse termo, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque a imagem é de fato a Conceição, Nossa Senhora da Conceição. Por conta do lodo, das velas e do tempo, a imagem ficou negra, escura, e daí ficou Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Brasil. Edinaldo, eu já vi que a imagem original, ela tem um sorriso, dá para ver os dentes, e ela tem uma curvatura nas costas, indicando que é uma senhora grávida, porém com o manto não, creio que não se percebe muito. Também as imagens que a gente compra, tipo, são relíquias, que pode chamar, né? Uhum. Elas não dão essa visão, mas
Diz que depois que ela foi quebrada, que teve um atentado contra a imagem e tal, e que ela foi restaurada, porém o rosto frente não deformou, ainda percebe-se esse detalhe. E é interessante porque é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, porém devido ao lodo, às velas, né, ela se torna escura, fica escura e também ela aparece a imagem em um determinado momento que o Brasil vivia, que também muitos estudiosos dizem também que é um recado naquela época também atual para aquela sociedade que se tinha no Brasil naquela época, Uhum. né, de tantas coisas que acontecia, mas a gente sabe, né, que através de uma imagem de barro, né, aconteceram tantos milagres e que Deus presenteou o Brasil com essa pequena imagem da Senhora de Aparecida, né, que tantas pessoas recebem milagres. Não deixa de ter aparecido de fato, né? Exatamente. Ela realmente ela apareceu numa época em que a escravidão no Brasil era lícita, e daí ela vem dignificar a cor negra, né? Dignifica, dá sentido, aí vem a princesa Isabel, liberta os escravos com a Lei Áurea, e daí a gente vai entendendo que Nossa Senhora, de alguma forma, de todos os jeitos, ela sempre vem, ela sempre aparece para transmitir, para se comunicar em todas as épocas, em todos os tempos, com seus filhos e dizer que todos são semelhantes a Deus, seu filho. E o negro também é filho de Deus, claro, né? E ela aparece assim, exatamente negra, né? Para nos mostrar que todo mundo é filho e é digno de serem criaturas de Deus. Exatamente. Exatamente. Então, é um café bom. Por mim, passaria a noite inteira aqui conversando. Edinaldo, a gente agradece de coração por mais uma vez você ter vindo aqui. Agora sim, na mesa do café, teria que vir para conversar com a gente, tirar essas dúvidas que nós, enquanto católicos, apostólicos, romanos, temos, né? E você não poderia deixar de vir para nos ensinar, né? Você é uma referência para muitas pessoas, né, pela sua disponibilidade enquanto à frente de algumas pastorais que você iniciou, deixou para que outras pessoas viessem dando continuidade, como o texto dos homens, os coroinhas, né, o ministério dos coroinhas, o chamado acólitos, né, que ajudam os padres na Santa Missa, outros grupos que você formou e deixou para que essas novas gerações, vou dizer assim, não é chamando de velho, nós não somos velhos, mas que é preciso que alguém venha dê o início e pessoas que estão chegando agora dê a continuidade. Assim vive a igreja. E aí vai cooperando, né? Cada época os leigos vão cooperando e daí depois sai de cena e outros vão cooperar também. E assim vai ser sempre a nossa história aqui na nossa paróquia. Antes de nós, muitos também já fizeram o que a gente faz hoje, né? E nós aos poucos também vamos dando espaço para que outros cheguem e continuem a fazer, né? E Isso, saibam dar continuidade a todos esses trabalhos pastorais da nossa isso. comunidade. Ô, Edinaldo, você é à frente, né, do grupo que reza pelas almas do purgatório na casa de São Vicente de Paulo. E eu fiquei sabendo há um tempo atrás de que as relíquias de São Vicente já estão no Brasil desde 2024. Ela para de percorrer o Brasil em 2028, são 4 anos, e ela vai passar por todas as dioceses do Brasil. Creio que Penedo vai receber também, não sabemos o dia nem hora. Uhum. Porém, é bom que a gente se informe, né? E se houver a possibilidade, talvez, de passar aqui em Igreja Nova, a gente tinha, né, a casa de quer dizer, a casa de São Vicente de Paulo ainda existe, porém, eu vou dizer que é desativado, não tem Isso. mais os vicentinos que faziam caridades, né? Eles arrecadavam roupas, comida, dinheiro para ajudar os pobres. E nessa casa, aonde você é à frente, é,
faz essa catequese, esse momento de oração toda segunda-feira e também no podcast do Café, toda segunda-feira a gente reza o texto do Sagrado Coração de Jesus e no final a gente reza uma oração que é de Santa Gertrude. Gertrudes para libertar 1000 almas do purgatório. Também na casa de São Vicente reza-se essa oração para que 1000 almas sejam libertadas. E muitas pessoas já receberam graças, né, através da intercessão das almas do purgatório, porque por elas mesmas não pode fazer nada, mas por nós faz e muito elas. Isso. Então, bom será se essas relíquias de São Vicente de Paulo passar pelo menos por Igreja Nova, como teve também a relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que passou, né, por Igreja Nova, passou apenas pelo trevo, depois deu seguimento até a cidade de Propriá, mas quando ficamos sabendo que passaria as relíquias, né, houve um movimento grande para que as pessoas subissem até a entrada da cidade para poder, né, venerar essas relíquias que talvez, se a gente não tivesse essa informação de que passaria por aqui, passaria apenas um carro com as relíquias lá fechado, ninguém nunca ia saber que na terra igrejanovense, na terra brasileira, passou as relíquias de Santa Teresinha. Foi um momento muito bonito, muitas pessoas que puderam ir, né, estavam lá, pessoas que pediram, né, para sair do trabalho, para poder Inclusive, ir lá. as mesmas relíquias, ouvi um deles na França, já estava na França, né? Então a gente vê que a igreja de fato é universal, né? Exatamente. Uma grande santinha ali presa no mosteiro, né? Hoje em dia são das mais amadas do mundo. E já passou até a igreja não, fica assim, já passou até por aqui, agora está em Paris, está na França, na Europa. Exato. Então essa é a beleza de ser católicos, né? De sermos filhos dessa igreja católica, apostólica, romana. Edinaldo, eu só vou pedir, se você puder, para a gente finalizar, eu gostaria de você, uma coisa que me veio aqui enquanto você falava, né, que muitas pessoas têm a dúvida, a questão chamado missa nova e missa tridentina. São diferentes, é a mesma coisa, só para o pessoal poder entender também essa questão. Você pode falar para a gente, só para a gente, né, ficar... Então, a nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana, em termos de liturgia e de ritos, a igreja é muito rica, né? A igreja tem muitos ritos, muitos. E um deles, antes de 1963, ou, aliás, 1960, era o rito tridentino, o rito de Pio V, né? A missa celebrada em latim, onde o padre com o povo se direcionava para o altar e dali o padre fazia aquela celebração muito bonita, muito rica, com cânticos muito piedosos, as mulheres vinham de véu, comunhão na boca, de joelhos. Muito bonito o rito. Inclusive até hoje esse rito, embora seja de forma extraordinária, ainda existe, né? Ele não foi abolido. Mas daí, com a reforma do Concílio Vaticano II, com as reformas litúrgicas, onde a missa passava, ao invés de ser em latim, mas a vernáculo, na língua de cada povo, né? Então, a liturgia passou a ter uma nova forma de rito, que ganhou o nome de Missa de Paulo VI, que foi o Papa que fechou o Concílio Vaticano II em 1965. Dali por diante, a missa de Pio V, ela ficaria como uma missa extraordinária para alguns que tinham mais sensibilidade com o rito, mas dali por diante ficaria a missa de Paulo VI, que era a missa na língua de cada povo, né? Só que esses dois ritos têm a sua beleza, têm a sua riqueza. Claro, a missa tridentina é uma missa milenar, né? Foi a missa que Padre Pio assistiu, celebrou várias vezes. Tantos santos e santas de Deus se santificaram bebendo dessas fontes litúrgicas da missa de Pio V. Mas a igreja é isso. A igreja é o grande depósito da fé, das liturgias,
né, dos ritos. E eu, particularmente, eu já participei de uma missa tridentina no Rio de Janeiro, lá na igreja Nossa Senhora do Carmo, do Dom Rifan, um bispo, um prelado lá de uma diocese particular, só do rito tridentino, Fernando Rifano, se não me Fernando engano. Rifans, Dom Fernando Rifans. E realmente é uma missa linda, eu nunca tinha assistido, só ouvi falar, né? E lá eu assisti com toda a beleza do rito. Foi uma missa pontifical com o bispo presente. E você vê assim realmente o céu na terra, né? Toda missa é o céu na terra, mas o rito tridentino eu achei algo diferente. A missa era muita gente, de todos os países, toda em latim, né? Os cânticos muito piedosos, os homens muito bem vestidos, as mulheres bem compostas, de véu e comunhão, todos de joelhos, todos como um gabo na boca. Então, a gente vê a riqueza dos ritos e a gente percebe que, de fato, são coisas que não são humanas, mas são realmente de Deus. Então é isso, minha gente. A nossa igreja é muito vasta e muitas coisas para se conhecer. Teríamos que ter duas vidas, uma para viver normal e outra para conhecer o catolicismo. Mas aos poucos a gente vai, né, aprendendo mais um pouquinho, se catequizando, se conscientizando que a fé católica não nasceu ontem nem hoje, mas é uma fé de 2000 anos. É muita bagagem, é muito depósito de coisas incomensuráveis da fé para a gente conhecer, amar e seguir. Então, café bom de hoje e já convido mais uma vez, se você, as portas do canal estão abertas para você, queremos que você volte para a gente conversar mais assuntos que ficarão pendentes, mas creio que Edinaldo aceite o convite e volto novamente aqui para a gente conversar também sobre a questão do Segundo Concílio Vaticano, sobre a Bula de Pio V, para quem não conhece, né? Sobre também a questão de Dom Marcel Lefebvre, né? Lefebvre. Então, que muitas pessoas... Quem é esse homem que muitas vezes é tão criticado? O porquê? Qual foi o motivo? Então, Edinaldo, a gente pede que você volte para a gente compreender essas coisas que você tem, né? Essa partilha, né? Partilha para a gente e a gente ficar por dentro do que é catolicismo. Você que é católico, você que não é, que tem um interesse em conhecer. E que muitas das vezes muitos católicos deixam de amar a igreja católica ou até mesmo ir para outras igrejas, porque de fato não conheceram a sua fé. Exatamente. Né? E o conhecimento ele rompe a ignorância e deixa cair no chão as mentiras e a gente pega as verdades e ama cada vez mais o catolicismo. Agora eu me esqueci. Eu não lembro qual, você deve me ajudar a lembrar quem é, que tem uma frase que diz assim: quem é você, se não fica de pé para defender aquilo que você crê. Que essa frase é daquele rapazinho... de Cristo Rei, né? Isso. Dos cristérios. Sim, aí tem aquele... sacerdote que estava tendo assassinado, isso, né? aí tem aquele rapazinho... O afilhado dele que era coroinha e mandou ele exatamente, fugir, agora né? não me recordo qual é o nome dele. Esqueci também. Agora me esqueci, mas vocês que... Lá no México, né? Que teve aquela guerra dos cristérios. Isso, então ele diz isso, é o que você acaba de falar. Né? Então, a gente vai ficando por aqui, minha gente vai se levantar dessa mesa e espero que você tenha gostado do café. Muito. Volte mais vezes, o canal está com as portas abertas para que você volte logo para a gente poder conversar mais assuntos, né? E também conhecer também um pouco do seu trabalho. Edinaldo também ele está aí no mundo farmacêutico, não é isso, Edinaldo? Isso. E com certeza, se Deus assim permitir, ele voltará para nos dar conhecimento do que faz um farmacêutico. Né? Trabalhar com farmácia, lidar lá com a letra do médico, que muitas pessoas reclamam, não tem uma letra de médico, né? Mas a gente hoje, num assunto muito bom, um assunto que é de suma importância para nós, principalmente que somos católicos, apostólicos, romanos. Vamos nos levantando dessa mesa, fiquem com Deus e até a próxima semana. Edinaldo, foi um prazer. Que Deus o abençoe. Amém. E que você volte para a gente conversar. Voltarei. Fique com Deus e até mais. Amém.